Antes que você se pergunte por que eu fiz esse vídeo, por que eu tô falando que o sangue de Cristo não é suficiente, bom, fica até o final do vídeo que você vai se surpreender com esse tópico. Fala galera, beleza? O meu nome é Célio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu tô aqui para compartilhar com vocês algo super importante, como vocês já leram aí no título, mas antes eu quero falar que esse aqui é um chamado aos jovens, o lugar onde eu compartilho a palavra de Deus e te convido a embarcar comigo nessa missão de levar esse evangelho por esse mundão. Bem, eu também quero te convidar a se inscrever, curtir esse vídeo, deixar seu comentário e me dar aqui um pouquinho de ideias de quais são os tópicos ou temas que vocês querem escutar aqui no canal. Bom, também quero pedir, se você não me segue nas minhas redes sociais, vou estar deixando elas aqui na descrição para você estar dando uma olhadinha. Muitas das vezes eu posto muitas coisas exclusivas lá. Bem, o tópico de hoje é: se Deus morreu pelo mundo, por que não todo mundo vai ser salvo? Bom, vou repetir: se Deus morreu pelo mundo, por que nem todo mundo vai ser salvo? Bom, esse é um tópico que é super interessante, eu acho que é importante, especialmente nos dias que a gente vive. Porque se a gente sabe de um Deus, mas a gente nunca acredita nesse Deus, tem duas diferenças. Porque eu posso saber tudo que está na Bíblia e ao mesmo tempo que eu sei tudo que está aqui, eu posso não acreditar em nada. O que é essa forma de acreditar e por que é importante isso? Bem, respondendo a primeira pergunta, por que mesmo que Deus morreu por todo mundo, nem todo mundo vai ser salvo? Bom, olha só que interessante essa história. É de um autor que chama Dom O'Malley. E ele conta a história desse barbeiro ateu. Então chegou o cristão, era um crente. Ele chegou para cortar o cabelo e ele começou a falar com o barbeiro sobre a vida, saúde, e ele mencionou Deus. E aí o barbeiro já falou: não, eu não acredito em Deus. E aí o crente perguntou: mas por que você não acredita em Deus? E ele falou: olha, eu não acredito em Deus porque se você sai lá fora, você vai ver que tem criança com fome, você vai ver que tem gente na rua, você vai ver que tem mendigos, você vai ver que tem muitas coisas acontecendo, e porque tem tanta catástrofe, tanto sofrimento no mundo, eu não posso falar que Deus existe. O barbeiro falou isso. E o cristão, ele não queria começar nenhuma discussão nem nada, então ele deixou quieto e mudou para outro assunto, continuaram conversando. Mas assim que o cristão saiu ali da barbearia, ele viu um mendigo na rua que estava com o cabelo muito grande, a barba que não estava feita e precisava de ajuda nessa questão. E olha só que interessante, o crente voltou para a barbearia e ele falou: barbeiros não existem. Essas pessoas que cortam o cabelo, faz a barba, não existem. E aí o barbeiro falou: como assim que você está falando isso? Porque como você pode dizer que eu não existo? Se eu acabei de cortar seu cabelo, você fala que eu não existo? E ele falou assim: se barbeiros existissem, não teria gente lá fora com o cabelo grande, nem com a barba não estando feita. E ele falou: mas o problema não está nessas pessoas que estão lá. Essas pessoas nunca vieram a mim. E o crente fala assim: é a mesma coisa com Jesus. Não só porque tem o sofrimento lá e todas as coisas acontecendo que ele não existe, mas é porque muitas das pessoas não vêm a ele. E aí, respondendo a pergunta, por que muita gente não vai ser salva no final dos tempos, mesmo que Jesus morreu por todos nós, é porque nem todo mundo veio a ele, nem todo mundo aceitou o presente. Se você tem uma ferida e você não vai no médico para ele dar uma olhada, e a ferida começa a ficar mais e mais pior. Mais pior? O que eu posso falar? Eu posso falar assim? Começa a ficar pior. O que vai acontecer? Bom, provavelmente você vai ter uma infecção, algo assim. Mas no motivo que você teve a infecção não é porque médicos não existem, mas é porque você não quis ir até ele. Eu acho que é a mesma coisa com Jesus. A gente pode saber que ele morreu por nós, mas se nós mesmos não acreditarmos e termos essa experiência pessoal com ele, não vai adiantar de nada. A Bíblia nos diz assim, olha só que interessante, em Apocalipse 12, verso 11, eles falando dos santos, aqueles que vão ser salvos nos últimos tempos, pois
o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Eu acho esse verso super importante, porque aqui não só fala que eles venceram por causa do sangue do cordeiro. Sim, o sangue de Jesus é importante, mas de uma maneira ou outra ele não é suficiente. A gente precisa pegar esse sangue e aplicar nas nossas vidas. E essa aplicação do sangue de Cristo é chamado nosso testemunho. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo, o que eu quero dizer e qual é o meu apelo para você? Talvez você tenha escutado de um Jesus e ensinado de um Jesus, mas você nunca experimentou ele em suas vidas. Sabe, tem muita gente que cresce na igreja, que cresce indo à igreja, com pais que estão na igreja, e isso é uma maravilha. Eu agradeço a Deus por eu ter crescido a grande parte da minha adolescência, juventude, na igreja. Mas sabe, a gente não pode só conhecer o Deus dos nossos pais. A gente precisa conhecer o nosso Deus. Porque Deus, ele é pessoal. Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Mas então, eu faço esse convite para você. Talvez você tenha conhecido muito sobre o Deus da igreja, o Deus dos seus pais, o Deus do seu amigo. Mas eu acho que chegou a hora de você conhecer o seu Deus. Conhecer o seu Deus, porque Ele quer que você o conheça de uma maneira pessoal. E isso é o sangue de Jesus aplicado. E é daí que sai o nosso testemunho. Então, de uma maneira curta, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Não só saber que Cristo morreu por nós, mas aplicar esse sangue, acreditar e viver uma nova vida com Ele. E não só isso, mas conhecer não somente o Deus de Israel, mas conhecer o nosso Deus, conhecer o seu Deus. Quem é o Deus do Célio? Quem é o Deus de fulano? Quem é o Deus de ciclano? Ele é o mesmo Deus, mas Ele quer com cada um de nós ter um relacionamento pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, não esquece de deixar sua curtida. E eu agradeço muito pelo apoio que vocês têm dado aqui no canal. E muito obrigado, te vejo na próxima. Fui!